Capítulo oficial da novela Terra e Paixão, quarta, dia 10 de janeiro. Mas antes, inscreva-se no canal, clique no botão de gostei e ative o sininho das notificações. Assim consigo trazer mais resumos para você. No começo do capítulo desta quarta, dia 10 de janeiro, Irene se sente acuada diante da firmeza de Petra. O matador vende o seu carro para Tadeu. Ramiro depõe na delegacia. Hélio assume interinamente o cargo de presidente da cooperativa até o retorno de Lucinda. Vinícius avisa Iraê que recobrou a memória. Kelvin conta a Petra sobre todos os crimes cometidos por Irene e afirma que foi a mãe da moça quem provocou a morte de Daniel. E na última cena da novela desta quarta, dia 10 de janeiro, Irene e Antônio ficam assustados ao verem Vinícius entrando na audiência sobre as terras de Aline. Mas ainda não acabou. Confira agora algumas notícias importantes que separei para você. Notícia número 1. Sem andar desde que levou um tiro no lugar de Aline. Jonatas voltará a ter cenas de heroísmo no final desta semana. Ele vai impedir que Irene leve o filho de Graça à força. Expulsa de casa. A madame pegará Danielzinho para fugir da cidade com a criança. Graça enrolará Irene para pedir socorro. Ela tirará o bebê do colo da vilã. E Jonatas irá para cima de Irene com sua cadeira de rodas motorizada. No confronto, ambos vão cair no chão. Jonatas, porém, segurará a ricaça pelos pés e lutará com todas as forças para segurá-la, até que Graça tranque o menino no quarto. Ela conseguirá escorraçar a madame ao ligar para a polícia. Derrotada e fora de si, Irene irá embora dizendo que não desistirá do neto. Essa sequência de cenas está prevista para ir ao ar neste sábado, depois que a madame for expulsa de casa por Antônio. Tonhão vai descobrir que ela é a responsável pela morte do próprio filho. Confira os detalhes dessa cena. Irene entrará na casa de Graça na calada da noite, mas a loira a flagrará pegando seu filho no berço. Ela fingirá que deixará o bebê ir com a madame, mas pedirá para colocá-lo no carrinho. Quando ela for sair, a loira se colocará diante da porta e berrará para que ela não leve o seu filho. Graça então gritará com todas as forças pelo nome de Jonatas, que aparecerá avisando Irene que ligará para a polícia. Nesse momento, Graça aproveitará que Irene estará virada para Jonatas, tirará o filho do carrinho e correrá com ele. A megera fará sinal de que vai avançar para cima dela, e Jonatas agirá rápido com sua cadeira elétrica. Ele a derrubará e ainda a segurará caída no chão. A loira trancará o bebê no quarto e voltará para enxotar a ricaça. E a notícia de número 2. Em cenas previstas para irem ao ar no próximo dia 15, o suspeito de ter atirado em Lucinda será preso. O pistoleiro então admitirá que Antônio foi quem encomendou o atentado. Marino juntará o depoimento de Ramiro com a confissão do matador e irá atrás do Crápula. Ele finalmente conseguirá prender Antônio, mas o fazendeiro planejará fugir da cadeia com a ajuda de Silvério. Esses detalhes dessa fuga eu te conto no próximo vídeo. Notícia de número 3. Nos próximos capítulos, Petra ajudará Marino a descobrir todos os planos de Irene. A vilã acabará presa tanto pelo fim de Daniel, quanto por ter plantado a arma na casa de Gentil. Tudo isso com a ajuda de Petra. E a notícia de número 4. Valcir Carrasco quer guardar uma última reviravolta para Terra e Paixão, que termina no próximo dia 19, quando o público tiver certeza de que Ágata foi envenenada por acaso, jogada do alto da escada por Antônio e alvejada pelos tiros de Irene. O autor revelará que tudo não passou de uma farsa de Angelina e Gentil. Nos capítulos finais da novela, os dois terão uma conversa secreta, em que combinarão de manter a mentira contada por ela a Marino. Angelina terá dito ao delegado que Ágata bebeu um chá envenenado que ela mesma havia preparado para a governanta. Ao perceber que a mãe de Caio tinha colocado um pozinho na sua bebida, ela trocou as xícaras e deu a batizada para a vilã beber. Em seu depoimento, Angelina ainda dirá que viu Antônio jogar Ágata do alto da escada. Segundo a governanta, a megera já estava tonta e queria voltar para o seu quarto quando o marido a empurrou. Caída, ela ainda levou 3 tiros de Irene. Será essa a história contada pela empregada à polícia. Ao saber da versão de Angelina, Gentil irá atrás da amiga para perguntar por que ela terá mentido para Marino. Angelina então dirá a Gentil que é melhor todo mundo acreditar
que foi desse jeito que Agatha morreu. E se depender dela, a verdade nunca vai aparecer. Gentil afirmará que por ele ninguém também saberá. E a notícia de número 5. Tadeu voltará a ficar na mira da polícia. Apesar de não ter feito nada desta vez, o sem noção comprará um carro de um desconhecido e por causa disso será investigado pelo atentado contra Lucinda. Afinal, tal vendedor será ninguém menos que o matador que terá atirado na mulher do delegado. Marino mergulhará a fundo nas investigações do caso, depois que o quadro da presidente da cooperativa ficar estável. Ela passará os próximos capítulos em coma, mas o marido não poderá fazer nada para ajudá-la. Ele então começará a armar sua vingança, em cenas que devem ir ao ar na sexta, dia 12. Ele decidirá ir atrás do autor do disparo. Para isso, ele contará com as câmeras de segurança do local do crime. O policial conseguirá identificar o carro e então buscará pelo paradeiro dele. Assim, chegará até Tadeu. Tadeu fará o retrato falado do homem, o qual lhe vendeu o carro. Só por isso, Marino conseguirá prender o bandidão que atirou em Lucinda. E eu já adianto a vocês que Lucinda sobreviverá. Agora eu vou te contar o que vai acontecer na novela Terra e Paixão de quinta, dia 11 de janeiro, até quarta, dia 17 de janeiro. Preste muita atenção para os detalhes que irei contar. E o capítulo de quinta, 11 de janeiro, começa com Angelina passando para Marino o endereço da loja onde Irene costuma comprar suas joias. Antônio fica descontrolado com a confissão de Vinícius. Luigi é obrigado a contar o que viu na noite da morte de Agatha, depois que Anneli não sustentar seu falso álibi. E o joalheiro revela a Silva que a pulseira achada no local do crime de Agatha foi vendida para Irene. O juiz dá ganho de causa a Aline. Jurecê tem uma visão e diz que a batalha de Aline ainda não terminou. Marino estranha quando Graça lhe conta que Irene esteve na casa de Gentil. E o capítulo de quinta, dia 11 de janeiro, termina com Petra revelando a Caio que foi Irene quem sabotou o carro, que acabou ocasionando a morte de Daniel. E o capítulo de sexta, dia 12 de janeiro, começa com Caio ficando horrorizado com a revelação de Petra, que relata ainda todos os crimes da mãe. A médica avisa Marino que mesmo estando em coma, Lucinda será transferida para um quarto. Marino desconfia que Irene tenha plantado a arma na casa de Gentil. Antônio fica em choque ao saber dos crimes de Irene, contados por Caio e Petra. Antônio expulsa Irene de casa e diz que não quer mais vê-la. Marino manda fazer um retrato falado do matador. Caio e Petra denunciam os crimes cometidos por Irene à polícia. Luigi escuta Natercinho dizer a Anneli que sente que a esposa gosta do italiano. E o capítulo desta sexta, dia 12 de janeiro, termina com Graça se deparando com Irene, abraçada a Danielzinho. E o capítulo de sábado, dia 13 de janeiro, começa com Graça se apavorando, com a insistência de Irene em levar Danielzinho. Marino liberta Gentil e explica que Irene plantou a arma do crime em sua casa. Jonatas ajuda a namorada a se livrar de Irene e aconselha Graça a ir para sua casa com o filho. Marino lembra Silva e Magalhães que o médico legista detectou uma substância letal no corpo de Agatha. Luigi resolve deixar a casa de Antônio e voltar para a pousada. Petra pergunta a Hélio se o fato de Irene ter tirado a vida de Agatha os impedirá de ficar juntos. Irene anda disfarçada, com as novas vestimentas e acessórios, após ser expulsa por Antônio da mansão La Selva. E o capítulo de sábado, dia 13 de janeiro, termina com Irene observando Vinícius e Iraí na beira do rio. Segunda, 15 de janeiro, Irene fica irritada por não conseguir falar com Vinícius. Vinícius diz a Rodrigo que deseja pagar pelo que fez a Aline. Hélio sugere a Petra que ambos devem dar uma chance para o amor. Petra pede demissão a Antônio. Rodrigo avisa a Vinícius e a Jurecê que Irene está foragida da polícia. Irene contrata Guilherme para produzir documentos falsos de Danielzinho e dela mesma. Marino descobre que Angelina envenenou Agatha. Angelina revela a Marino que empurrou Agatha da escada. Angelina pede perdão a Caio. Marino prende Angelina. Magalhães avisa a Marino que prenderam o suspeito de ter atirado em Lucinda. E agora vamos com o capítulo de terça, dia 16 de janeiro. Marta dá alta para Ramiro. Vinícius aceita ajudar Aline e Caio na extração dos diamantes. Caio aconselha Vinícius a tomar cuidado com Irene. Antônio e seus capangas são surpreendidos por Marino, que dá voz de prisão a ele.
Jonatas conta a Graça que Marino reunirá algumas pessoas na delegacia para contar como Agatha morreu. Gentil visita Angelina na cadeia e promete que não contará a verdade sobre o crime. Aline e Caio comemoram a prisão de Antônio. Na Tercinho flagra Anneli e Luigi juntos. Graça se desespera ao perceber que Irene levou Danielzinho. Antônio manda Silvério armar sua fuga da prisão. Vinícius finge estar receptivo a Irene quando ela o surpreende no rio. Vinícius se assusta ao ouvir de Irene que ele e Danielzinho serão sua família. E no dia 17 de janeiro, quarta-feira, preste muita atenção. Marino fica sabendo por Jurecê que Vinícius está com Irene. Silvério sente medo ao ser ameaçado por Antônio e acaba pedindo ao barão para armar a fuga do cliente. Vinícius aproveita a ausência de Irene e consegue avisar para Marino onde ele e Danielzinho estão. Anneli decide romper com Natercinho e ficar com Luigi. Marino surpreende Irene na saída do hotel e lhe dá voz de prisão. Irene se nega a entregar Danielzinho. Caio visita Antônio na cadeia e confronta o pai. Passam-se alguns meses. Silvério avisa Antônio que está tudo organizado para sua fuga. No final do capítulo do dia 17 de janeiro, Christian conversa com Lucinda, ainda em coma, no dia do seu aniversário. Para mais resumos oficiais, inscreva-se no canal, clique no botão de gostei e ative o sininho das notificações. Assim consigo trazer mais resumos para você.